Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O CNT Notícias RS está no ar. Veja o que é destaque por aqui. Rio Grande do Sul confirma uma morte e 2 infecções por hantavírus. Casos não têm relação com registrados em navio de cruzeiro. 35 milhões de brasileiros trabalham de 41 a 44 horas semanais, segundo o relatório divulgado pelo governo federal. O presidente da Câmara, Hugo Mota, promete colocar o assunto em votação. E a urna eletrônica completa 30 anos nessas eleições. Isso e mais agora no CNT Notícias RS. No Rio Grande do Sul, uma morte e 2 contaminações pelo hantavírus foram confirmadas nesta semana. Os casos aconteceram em Antônio Prado, na Serra Gaúcha, e em Paulo Bento, na região norte. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que os casos não têm relação com o surto da doença identificado no navio que saiu da Argentina com destino à Holanda. Todas as infecções, tanto as registradas em território gaúcho quanto as registradas a bordo da embarcação na viagem internacional, foram contraídas em áreas rurais. De acordo com especialistas, o vírus é transmitido por ratos, mas não pela espécie que vive em áreas urbanas. Por isso, contágio nas cidades é raro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre o hantavírus na última segunda. Ele destacou que a cepa detectada no cruzeiro nunca circulou no país. Queria falar para vocês que, diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90 nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40 casos. No último período, em torno de 38 casos nos últimos anos. Nesse ano nós já temos 7 casos que não têm qualquer relação com o surto do cruzeiro ou qualquer relação com a cepa andina, que é a cepa responsável por esses casos dentro desse cruzeiro. Os sintomas iniciais da hantavirose são febre, falta de ar, dor de cabeça e muscular e problemas gastrointestinais. Quando a infecção se agrava, a doença evolui com complicações no pulmão, hemorragia no coração e pode levar, por isso, à morte. A orientação da Secretaria de Saúde é procurar atendimento médico imediatamente ao apresentar os sintomas. O diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais. Além disso, o Ministério da Saúde reforça a necessidade de manter limpos e arejados os ambientes com possível circulação de ratos. Para evitar poeira, a indicação é umedecer o chão, utilizando 1 litro de água sanitária para cada 9 litros de água. Também é essencial vedar frestas em paredes, portas, telhados, recolher lixos e entulhos regularmente e manter a grama aparada. São medidas simples, mas que evitam a aproximação de roedores contaminados. No próximo bloco, a gente fala de uma pesquisa sobre a carga horária de trabalho dos brasileiros e do avanço da pauta sobre a mudança na escala na Câmara dos Deputados. Voltamos já. O Brasil tem hoje mais de 35 milhões de pessoas trabalhando de 41 a 44 horas semanais. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais, divulgadas em relação a dados de 2025. O número de empregos formais para pessoas que trabalham de 41 a 44 horas semanais cresceu 2,5% em relação a 2024. Todas as outras faixas de jornadas somadas têm cerca de 22 milhões de empregos. Ou seja, com um possível fim da jornada 6x1, 58% dos postos formais em 2025 poderiam se beneficiar com a mudança. E o ministro reforçou, sem contrapartida para empresas. Não há compensação, né, de financeira, tributária, as coisas. Tem uma posição muito firme do governo, né, de que esse debate não se coloca. Eu particularmente vejo esse debate, como que se compensa uma jornada de trabalho? O tempo compensa.
tem tempo passado, que já compensou, e tempo futuro que continuar compensando. Ou seja, pegar qualquer empresa 20 anos atrás, quantos trabalhadores tinham que produzir e traz para hoje, para ver se já não teve aqui um ganho de produtividade nesse período. Então, a jornada de trabalho é exatamente ajustando a evolução do tempo, a modernização das coisas e, acima de tudo, uma reivindicação, uma exigência da sociedade brasileira. A remuneração real média em dezembro de 2025, para quem trabalha de 41 a 44 horas semanais, é a segunda mais baixa entre as jornadas, R$ 3.362 de ganho. O valor representa uma queda de 0,4% na comparação com o período passado. E esse montante só perde para quem trabalha de 16 a 20 horas por semana. Remuneração média de R$ 2.991. Já aqueles que trabalham até 12 horas por semana, por exemplo, têm remuneração média de R$ 4.190. Vale ressaltar que a base de empregos, nesses termos, é baixa. Apenas 734 mil postos formais. Os maiores pagamentos, em média, vão para quem trabalha na faixa de 31 a 40 horas semanais, cerca de R$ 6.741. São 18 milhões de pessoas nessa faixa. Vivemos um momento muito bom, apesar dos juros altos, né? Poderia estar numa situação melhor, não fosse os juros praticados. O ministro ainda comentou os impactos do fim da taxa da blusinha na questão do desemprego do brasileiro. É aquela cobrança da alíquota de 20% sobre as compras internacionais de até $50. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a taxa das blusinhas impediu a entrada de R$4,5 bilhões em produtos importados no Brasil. Essa redução, segundo a CNI, ajudou a preservar mais de 135 mil empregos e quase R$20 bilhões na economia brasileira. Nós temos um desafio de criar as condições para que as empresas se desenvolvam, reduzindo seus custos, investindo, criando crédito disponível às empresas, em particular as pequenas, mas não somente, para fazer o jogo do equilíbrio entre as várias questões demandadas pela sociedade. Então, é por isso que vocês observam o governo, a área econômica do governo, anunciando crédito para isso, para aquele setor, exatamente para criar um processo de equilíbrio e desenvolvimento sustentável do país. Ainda esta semana, o ministro Marinho e outros representantes do governo federal tiveram uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota. O tema foi novamente a votação para o fim da escala de trabalho 6x1. E ficou acertado que os deputados vão dar andamento ao projeto de lei do Palácio do Planalto, que acaba com essa jornada de prestação de serviços. Tivemos a oportunidade de estar com o ministro das Relações Institucionais, Zé Guimarães, o ministro do Trabalho, Luiz Maria, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, os membros da Comissão Especial, e estabelecemos que o encaminhamento da PEC será pela redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas, com 2 dias de descanso, sem redução salarial. Nós queremos também fortalecer as convenções coletivas para que elas possam tratar das particularidades de cada setor. Também estabelecemos que será necessário o projeto de lei encaminhado pelo Executivo para podermos adequar a legislação às mudanças que faremos à nossa Constituição. Foi uma reunião que produziu a possibilidade de um amplo entendimento, presidente Hugo e ministro Marinho, com os membros da comissão, e importante dialogar com as centrais, porque, veja bem, nós já construímos o consenso dos termos principais da PEC. Isso é muito importante, porque havia uma dúvida, é um dia de descanso, é 2, reduz só para... Consolidamos os princípios da PEC, redução da jornada, 2 dias de descanso e respeitando as convenções coletivas. Isso é um avanço extraordinário. E agora, o outro avanço é importante para o Poder Executivo, o presidente Lula, que chamava a atenção disso, ele encaminhou um PL e vai tramitar, né, presidente, para ajudar e adequar aqueles pontos que são necessários para a gente definitivamente consolidarmos uma nova jornada para a classe trabalhadora brasileira. A seguir, a gente fala dos 30 anos de uso das urnas eletrônicas no Brasil. Fique por aqui. As urnas eletrônicas completam 30 anos nessas eleições. O lançamento ocorreu em 1996,
quando foram usadas parcialmente. A primeira votação eletrônica do Brasil ocorreu dia 6 de outubro do mesmo ano e mobilizou cerca de 32 milhões de eleitoras e eleitores em 57 cidades brasileiras, sendo 26 capitais, com exceção de Brasília, que não tem eleição municipal, e 31 municípios do interior, com eleitorado superior a 200 mil pessoas. Pouco mais de 70 mil urnas eletrônicas foram utilizadas naquelas eleições. Ao longo dos anos, o equipamento ganhou inovações e os mais modernos recursos tecnológicos das áreas de computação e segurança da informação. Por norma, a urna não possui conexão com redes de internet como Wi-Fi ou Bluetooth, funcionando de forma isolada para garantir a integridade do voto. O equipamento passa periodicamente por atualizações físicas e lógicas e, desde 1996, já foi submetido a diversas auditorias, perícias e 6 edições do teste público de segurança. O CNT Notícias RS termina aqui. Eu te encontro no próximo jornal. Até mais!